Pessoal, boa noite a todos, então. Boa noite. Hoje é sem microfone, porque não trabalhamos um pouco ali o vídeo único, mas acho que dá para ouvir com tranquilidade. Então vamos prosseguir com o nosso estudo da obra Nosso Lar, que é tão importante, é uma obra com conteúdo espiritual muito profundo, inaugurou a coleção do Espírito André Luiz e nos revela vários aspectos do plano espiritual mais próximo aqui da Terra. Não todos ainda, mas já nos inicia a uma vida espiritual mais rica, com mais informações aqui que nós vamos enfrentar quando nós retornarmos para lá. Já enfrentamos, mas agora estamos num momento de maturação dessas ideias. Então nós paramos no capítulo 35 e vamos começar então no 36. Então lembrando que André Luiz conseguiu trabalho, ele está muito feliz lá nas câmaras de retificação, que são os hospitais do Ministério da Regeneração. E também existem hospitais do Ministério do Auxílio, onde ele ficou, o próprio André Luiz. Mas ali na regeneração é o lugar mais para espíritos perturbados, por assim dizer, com mais dificuldades de adaptação ali ao plano espiritual onde eles se encontram. Então André Luiz ele trabalhou a noite inteira, a madrugada toda e ficou cansado. E nisso acontece então ali um fenômeno bastante interessante para nós, porque há um desprendimento de um outro corpo, digamos assim, fluídico. Porque quando nós dormimos aqui no nosso plano atual, em algumas vezes nós deixamos o nosso veículo inferior, que é o corpo físico, e nós vamos, por meio do perispírito, a outros planos espirituais, de acordo com a nossa sintonia. Sejam planos como o nosso, inferiores ou superiores. Só que aquele já está desencarnado, não tem corpo físico. Aí que é mais interessante. Só que nós temos um outro corpo que chama corpo mental. Ele vai trabalhar isso em outras obras do próprio André Luiz, e principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, que é como se fosse um perispírito mais sutil que o próprio perispírito, que nós conhecemos. Então deduzimos aqui que ele deixou o perispírito lá no lugar de repouso, lá nas câmaras de retificação, no hospital, e ele foi então com esse outro corpo mental, que é diferente do espírito propriamente dito. O espírito é a inteligência, nós não temos ainda tantas informações sobre o que realmente é o nosso espírito. Então ele foi com esse corpo mental, deixou o perispírito e foi com o corpo mental até onde a mãe dele se encontrava, que é uma colônia um pouco superior ao nosso lar. Então ali ele foi, ele descreve a natureza mais esplendorosa. Primeiro que ele viu ali numa embarcação, repararam. E ele fala assim, em ascensão, reparem a questão dos planos superiores, em ascensão, quer dizer que a embarcação entra um plano superior ao do nosso lar, da colônia nosso lar, onde a mãe dele se encontrava. E ele diz que a natureza era mais esplendorosa e ele chegou a um porto e a mãe dele estava esperando por ele lá. Só que ele tinha consciência total do que estava acontecendo. E muitos de nós, a maioria, nós não temos essa consciência dos nossos sonhos, desses desdobramentos que Kardec diz, que ele diz, André Luiz, e Kardec chama emancipação. Mas são sinônimos, emancipação e desdobramento. Emancipação é a liberdade do espírito, frente ao corpo físico. Emancipar-se é libertar-se. Então, lá no capítulo 8, da segunda parte do livro dos Espíritos, tem fenômenos de emancipação do espírito. Um deles é o sonho. O outro é a telepatia, está no livro dos Espíritos. O outro seria a dupla vista. Aquele fenômeno, eu não vou lembrar agora. Mas, regra geral, o que são esses fenômenos? Há um desprezo do corpo físico e uma liberdade do corpo perispiritual. Isso é o fenômeno de emancipação. E André Luiz chama de desdobramento. Então isso vai ocorrer semelhantemente a esse evento. Ele vai deixar lá e vai então até a mãe dele, e a mãe dele o recebe lá onde ela se encontra, nessa colônia espiritual superior à colônia nosso lar. E nós não temos tantas informações, só que a natureza é mais exuberante, tudo é mais pacífico, ele consegue ter essa sensação. Aí ela começa um diálogo com ele, que na verdade é um hino em favor da lei do trabalho. Novamente, a obra vai nos trazer essa questão da lei do trabalho, que Kardec já traz no livro dos Espíritos. O que é trabalho? Toda ocupação útil. E dá a entender que ele só conseguiu essa oportunidade de ir até onde estava a mãe dele, porque ele começou a trabalhar. Ele já estava preparando o espírito, o perispírito, para poder alcançar outros voos, em razão do trabalho. Então, nesse sentido. Então, ela diz lá, a mãe dele, que não tem nome, A mãe dele não é dado nome na obra. Eu perguntei no outro grupo, qual o nome? Como? Laura. Laura é mãe do Lícias, a mãe
dele não tem nome, que não é dado o nome dela, né? Então ela diz assim, lá no meio, em um dos textos: o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Não há como a pessoa colher o que ela não plantou aqui enquanto ela se encontra encarnada. É da lei da causa e efeito. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Ela fala. É aquele parâmetro de que nós estamos aqui dentro de um projeto, por assim dizer, muito maior de cumprimento das leis divinas, dos desígnios de Deus. A nossa vontade para a nossa felicidade, ela deve estar subordinada às leis divinas. Então nós estamos aqui dentro, nessa procura de investigar a lei divina, que está ali na lei de amor, o núcleo, de investigar essa lei e de colocar em prática essa lei divina. Temos que conhecê-la e praticá-la, em atenção a Deus, ao Criador. Aí ela vai dando alguns exemplos. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido. Nós estamos entregando, movimentando as nossas potencialidades em favor do nosso próximo, para nos conectarmos com Deus. São serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, os que são recebidos na colônia, como ele mesmo está lá, frente a vários espíritos em estado de sofrimento. E são todos culpados, né? A promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra em nosso favor. Então, é movimentar as nossas potencialidades em favor do nosso progresso, em favor do nosso próximo. E a lei do trabalho, ela está vinculada a isso. Ela é um movimento da nossa alma em favor de conquistas espirituais. Isso é a lei do trabalho propriamente dito. Não podemos resumir o trabalho só naquilo, algumas atividades nossas, mas é todo o trabalho, toda a atividade que nós desempenhamos em favor do nosso progresso espiritual. Então a lei do trabalho está intimamente ligada à lei de progresso. Intimamente ligada. Nós não vamos evoluir se nós não compreendermos a lei do trabalho. Não vamos. E ela diz um pouquinho mais adiante: o Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. Realmente a lógica cristã está realmente em nós entregarmos para o próximo aquilo que muitas vezes nós queríamos receber. É a entrega. Sempre. Tem uma mensagem que eu li essa semana que André Luiz fala: você se sente solitário? Então ajude alguém, que esteja solitário. Essa lógica cristã está no próximo. A ética cristã, ela parte do próximo e não de nós. Nada é nosso. A nossa felicidade está no próximo. Essa é a ética cristã. Jesus veio para isso. E assim nós nos conectamos com o alto. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela própria felicidade. Dá sempre, meu filho. Sobretudo, jamais esqueças dar de ti mesmo, em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. Lembro de uma fala do Divaldo, que ele fala assim: muitas mães, ele dá um exemplo de mãe naquele caso concreto. Muitas mães muitos pais dão presentes, dão objetos, mas não se dão. É interessante essa maneira, que é o que ela está aqui falando. Não se dá. Então Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço. Isso é forte, né? Eu achei. Muito. Sublime, embora da caridade material. Muito importante. A caridade, doação de objetos, de roupas, de alimentos. Só que essa doação que ela está dizendo é que é a doação mesmo de alma, de entrega, de consolar o aflito. É mais profundo, depende do trabalho. Claro, tem pessoas que estão mais na frente, conseguem, e outras ainda estamos caminhando. Outras ainda estão
imersas no seu egoísmo muito, muito profundo, não conseguiram sair disso ainda. Mas nós temos que nos libertar disso. Um pouquinho mais à frente, trabalha, meu filho, fazendo o bem. Sempre que possas, olha essa frase agora que é para nós também. Ouvida, esqueça o entretenimento e busque o serviço útil. Olha, em razão do progresso. Quanto mais entendermos essa lei, melhor. O Chico era um exemplo, né, de trabalho. Trabalhava lá na oficina, na Fazenda Modelo, lá em Minas Gerais, saía para o Centro Espírita, psicografava alguma coisa, depois ia para casa, psicografava os livros que nós estamos estudando hoje, no silêncio do quarto dele, até as 4 horas da manhã, em alguns dias, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, esqueça, né, o entretenimento. Aí, logo mais à frente, a mãe do André Luiz vai fechar o nosso raciocínio a respeito do bônus horas, que foi começado alguns capítulos atrás, mas ela vai concluir aqui com chave de ouro, para nós entendermos verdadeiramente o que são os bônus horas, essa notação na ficha de cada um ali dos habitantes da colônia Nosso Lar. Então ela vai dizer assim, o bônus horas representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas aí vem a parte mais importante do que realmente é o bônus horas, é essa parte. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Ele que vai valorar. De acordo com o quê? De acordo com o aprendizado que foi obtido durante as horas. Então, vai dar o exemplo aqui na sequência, vamos entender. Na bonificação exterior, pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, em trabalhos de evolução, como acontece na Terra. Aí vem. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação, que é Deus. É como uma pessoa que está no trabalho de caridade, por exemplo, material, durante muitos anos, muitas décadas, só que ela não tem um aproveitamento para o coração dela. Então, o aproveitamento vai ficar aquém do que poderia. E isso em todas as atividades que nós podemos desenvolver em favor do próximo. Ou quem está numa casa espírita ou em outras religiões, trabalha e não consegue. É o caso daquele Monteiro, que nós vimos quem fez o curso de esclarecedor, nós vamos ver nos Mensageiros, próximo livro, que ele era dialogador, dialogava, esclarecia os espíritos, ficou décadas, só que ele desencarnou e foi para o Brau. Como que pode isso? Ele esclarecia os espíritos, mas não se esclarecia. Ele não aproveitou nada, praticamente, as lições que ele ensinava aos outros. Não internalizou, não introjetou. Então, se fossem bônus horas, já não teriam, para ele não teria, então, uma aquisição verdadeira. É isso que ela está aqui falando para ele. Enquanto ele se encontrar lá, o André Luiz, nas câmaras de retificação, ajudando aquele monte de espírito, que ele aproveite ali os ensinamentos. É isso que está atrás da fala da mãe dele. Mais adiante, todo valor de tempo interessa a personalidade eterna. Aquele que permanecerá sempre em nosso círculo de vida em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. É um discurso ali dela, uma conversa altamente com conteúdo cristão. Daria para escrever um livro a partir desse capítulo aqui. É muito rico, muito profundo. Eu trouxe só algumas pinceladas do que ela disse. Mas a essência é a prática dos ensinamentos cristãos, da renúncia, da abnegação, da entrega nossa em favor do próximo e em todas as searas onde nós nos encontrarmos. Aí que está realmente a essência da nossa existência aqui na Terra. Então, o capítulo seguinte, se vocês tiverem quiserem fazer comentário ou dúvidas, fiquem à vontade. Marcelo, eu achei assim, bastante interessante. Sim. E quando ele encontra com a mãe, é normal. Por exemplo, quando eu encontrar com a minha, eu já quero fazer o né? E ele é tranquilo, e ela também, né? Eu achei interessante. Nesse momento, sim, mas lembra aquele momento, o primeiro contato que ela teve lá, ele estava mais emotivo. Ele já tinha trabalhado mais. Daí ela falou, calma, meu filho, não precisa ficar tão emotivo. Mais ou menos isso, ela falou. Teve, nesse caso já está mais... Por causa da região do sonho, será? Talvez. Né? Também, mas ele já estava mais equilibrado emocionalmente. Lembrando que aqui já passou algum tempo que ele se encontrava na colônia. Ele já tinha, né, se encontrado. Lembrando que ela transita pela colônia, né? Prestem atenção, a mãe dele transita pela colônia.
normalmente. Olha, né? Então ela não está tão acima da coluna nosular, porque você não vê depois alguns espíritos que tem que ter outros médiums, digamos assim, para que eles se comuniquem na colônia. Senão, eles podem transitar, mas ninguém vai Deus. Eles são em outro patamar evolutivo. Então tem esses detalhezinhos. Vamos também chegar mais à frente nisso. O capítulo 37 é uma obra-prima aqui do livro, essa preleção da ministra veneranda. É uma obra-prima essa fala dela. Tem uma conclusão aqui do Tobias ainda sobre o bônus horas, logo no começo desse capítulo 37. Ele vai dizer assim, Tobias: quanto ao valor essencial do aproveitamento justo do bônus horas, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência, com a mesma ignorância da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Só o decorrer do tempo não vai trazer evolução para ninguém, mesmo quando nós nos encontramos aqui. Tem que ter um aproveitamento do tempo, do esforço. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Não houve nenhum aproveitamento, é um esforço dessa pessoa em adquirir as verdades celestes dentro de nós mesmos. Ele conclui, aquele princípio do Cristo: cada filho acerta contas com o pai conforme o emprego da oportunidade, ou segundo as suas obras. Então é isso, aí conclui o bônus horas, que é realmente o aproveitamento. Não é só trabalhar 8 horas ou 12 horas por dia, não é só isso. É o aproveitamento de todo esse tempo, lá no convívio, por exemplo, nas câmaras de retificação, ou lá eles falam professores lá do Ministério do Esclarecimento. Lá, pelo que eu entendo, é onde existem as escolas, as universidades, estão lá no Ministério do Esclarecimento. Então, lá existem vários professores. Então, tudo isso é levado em consideração, esse aprendizado. E ele fala assim, André Luiz, que é para nós um chamamento, Essa contribuição de esclarecimento auxiliou-me a ponderar o valor do tempo, em todos os sentidos. Que nós também temos que aprender aqui, enquanto nós nos encontramos encarnados. A duras penas, porque aproveitar o tempo de forma correta para o nosso progresso espiritual é um desafio constante. A tendência nossa é sempre, talvez, um descanso exagerado, ou algo assim que foge, talvez, daquilo que realmente é para o nosso progresso. É claro que a lei do repouso ela também é uma lei, mas nós temos que aproveitar cada vez mais, de maneira para o nosso progresso. E daí a ministra, eles estão lá, numa palestra, a ministra entrou, foi preparado um lugar propício para isso, bem interessante. E a ministra é aquela que ganhou o prêmio, de mais de 1 milhão de horas. Então o tema da palestra é sobre o pensamento. Ela vai fazer uma preleção sobre o pensamento ali. Então ela vai dizer ali: o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não olvidemos, não esqueçamos, que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. De novo, menção às leis divinas. E essa insubmissão, de acordo com o livro dos Espíritos, decorre do nosso sofrimento. Então, se vocês se perguntarem por que eu sofro nesse ponto da minha vida ou naquele ponto da minha vida, então vocês podem responder a si próprios. Então, eu estou violando ou violei a lei divina nesse ou naquele ponto. Aí decorre o nosso sofrimento. Isso está no livro dos Espíritos. Insubmissão às leis divinas. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios. Os espíritos que progrediram já estão em patamares mais significativos do processo evolutivo, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. De novo, do egoísmo, que se contrapõe à ideia do auxílio ao próximo. A ideia do egoísmo se contrapõe à ideia do auxílio ao próximo. Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, olha essa frase dela: recebemos notícias dessas leis, como nós temos recebido dentro do Espiritismo, sem nos submetermos a elas. O conhecimento está no plano teórico,
e não no plano prático ainda. E tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos nossas vidas. Olha o verbo que é usado. Se nós conhecemos a lei divina, elas estão descritas lá, por exemplo, no livro dos Espíritos, em 10 leis, na terceira parte, as leis morais, nós temos que consagrar a nossa vida ao cumprimento dessas leis divinas. Dentro do possível, dentro de um esforço diário. A lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei, é a lei mais importante, segundo os Espíritos. Então, o que envolve na minha vida justiça, amor e caridade? Está lá, todos os princípios. Então, nós temos que partir desse plano teórico para o plano prático da execução dessas leis. É mais ou menos quando se dá, no plano nosso do Poder Judiciário, vou dar um exemplo para vocês. O réu, às vezes, ele comete um crime uma pena muito alta. E daí ele começa com a chamada pena privativa de liberdade, que é a prisão, vai para uma penitenciária. Aí, à medida que os anos vão passando, ele vai obtendo a chamada progressão de pena. E essa progressão está ligada ao comportamento que ele tem nesse período. Aí vai regime fechado, depois semi-aberto, até chegar ao regime aberto. As pessoas não compreendem muito bem quem não é do mundo jurídico. Mas no regime aberto, ele está preso, porém fora da penitenciária. Por que preso? Porque tem obrigações a cumprir. Só que ali o que interessa é o seguinte, ele tem que ter um senso de autorresponsabilidade. Porque ele não é mais vigiado, como ele é dentro de uma penitenciária 24 horas por dia. Aí depende do senso dele de autorresponsabilidade, de se pautar, de não cometer mais crimes, de se recolher até a casa dele até as 22 horas, de não poder frequentar bares e lugares propícios onde pode haver confusões. São algumas regras que ele tem que cumprir. Por conta própria, não vai ter ninguém lá vigiando 24 horas. Então, quando nós estamos aqui, nós também temos consciência do que nós podemos ou não fazermos, mas cabe ao nosso livre-arbítrio exercer isso. Essa é a lógica. Então, nós estamos, de certa maneira, num regime aberto aqui. Então, nosso livre-arbítrio vai ditar para nós o que devemos e o que não devemos fazer. Mas o importante é que nós conheçamos essas leis divinas aqui. Estudemos e conhecemos essas leis. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que essas leis têm que ser conhecidas e praticadas, mas poucas pessoas a estudam e menos ainda as praticam. Ele fala assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem que tomar essa cautela. Nós temos que ter uma noção um pouco mais aprimorada da nossa existência. E, na sequência, ela diz assim, a ministra, uma existência secular, ou seja, um século na carne terrestre, representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos, os que já estão lá na frente. Toda a nossa energia nesse particular tem sido entregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Como o tema é pensamento, ela quer dizer aqui que o nosso pensamento ainda está numa camada muito inferior, destrutiva. Nós estamos ainda alimentando pensamentos que não são bons, destrutivos da nossa personalidade. Nós temos que mudar o foco do nosso pensar, porque o nosso falar e o nosso agir está condicionado ao nosso pensar. Então, se nós pensarmos de forma adequada, vamos agir e vamos falar de forma adequada. Caso contrário, nós teremos problemas ainda. E olha que ela fala, até perturbador aqui. Milênios, ela fala, não fala nem século, que já seria perturbador. Então ela fala século, não, milênios. Milênios. Desde quando nós ingressamos no reino, praticamente, na parte nominal, digamos assim, já estamos com esses problemas aí. E ela prossegue ali, ó. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Várias religiões. Mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmativas verbais. Nós ainda não estamos ali colocando em prática o que nós temos aprendido. Isso é uma verdade. E muitas religiões até fazem dividem, religiões não, a pessoa, o que pratica a religião, ela dentro do templo, ela tem um comportamento e fora é outro totalmente diferente. Mas na cabeça dela, ir ao templo e participar de um evento seria o suficiente para chamar de salvação, ou para ela cumprir as obrigações religiosas dela. Muitas pessoas não vinculam religião com a parte moral, comportamental. Reparem isso. Muitas não vinculam. Outras sim, o espiritismo é muito forte nessa parte.
Então, geralmente, outras religiões se fundam na fé, tem que ter uma fé muito forte, ou então só em preces, né? Algo assim que realmente não vai trazer por si só esse progresso espiritual. Vai ficar o quê? Nessas afirmativas verbais, né? Sem construções íntimas. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou o trabalho criativo na ação. Aí mais sobre o pensamento, ela diz: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação nos desvios dessa força, que é o pensamento, né? Bem centralizado. Nosso pensamento tem que ser disciplinado na prática do bem. Temos que direcioná-lo para a prática do bem, onde nós nos encontrarmos. Esse é o caminho exato da força mental que nós temos. E a força mental é muito grande. Ela é muito grande mesmo. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Então é isso, né? Se nós pudermos escolher, escolhemos a parte boa. Eu lembro lá adiante no livro Sexo e Destino, vai ter um personagem que vai mentalizar um homicídio que ele quer praticar. Essa mentalização desse homicídio, desse desejo dele de matar uma outra pessoa, vai atrair ali dezenas de espíritos inferiores para a casa dele. Se eu não me engano, mais de 30. Só por esse. E é claro que pensamentos elevados atrairão também os espíritos que querem o nosso bem, os benfeitores espirituais. Então, como a força do pensamento é muito relevante, é muito importante para todos nós. O pensamento é força viva, em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, né, no pensamento, transformam-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, não é sem um propósito que essa palestra foi transcrita aqui pelo André Luiz, sobre o pensamento. Com certeza ele ouviu muitas outras palestras, mas ele transcreveu essa aqui. Né? Não só ele, mas quem orienta a obra dele aqui, escolheu essa palestra sobre o pensamento nosso. Então, o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. E a última fala que eu anotei dela aqui. Nosso lar, portanto, a Bolônia, como cidade espiritual de transição. Reparem, né? De transição. Não é uma cidade de uma destinação absoluta. É uma transição. É uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia. Porque ainda os espíritos que vão para lá não teriam condições por si só de conquistarem essas posições espirituais. Não teriam. Por isso que é o acréscimo de misericórdia. Deus proporciona essa condição. Para que alguns poucos se preparem à ascensão. Alguns estão preparando e não voltam mais para a Terra, ou pelo menos como nós conhecemos, nessa reencarnação, estão em processo de ascensão. O que eu acredito particularmente sejam aqueles funcionários do Ministério da União Divina, que ele vai falar que vai vê-los ali mais adiante, no dia da palestra do governador, que eles têm, né, toda uma luminosidade mais intensa. Talvez, na minha dedução, eles não reencarnam mais aqui, pelo menos em curtos períodos, como nós fazemos. Eles devem ascender para outros planos. E volte à Terra em serviços, e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores, porque tem dívidas com a lei divina. Que é o caso da mãe do Lisas, que vai retornar a Dona Laura brevemente para quitar débitos. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. Que nós conheçamos então esses potenciais que nós temos sobre o pensamento, que ele é realmente muito forte. Vamos ter alguns exemplos no livro Obreiros da Vida Eterna, de espíritos que são prestes a desencarnar, mas não querem, estão lutando contra a desencarnação. E por essa força mental, conseguem deter ali o desprendimento do espírito. Isso é dito lá, uma força mental muito grande, opondo resistência até aos espíritos benfeitores. Então o pensamento é muito importante para todos nós. E o caso Tobias, hein?
que vocês me dizem sobre isso? Nossa! É muito curioso, né? Para o nosso padrão comportamental aqui, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados, é muito curioso isso aqui. É muito curioso o caso do Tobias. Como que pode isso? Ele teve 2 mulheres e as 2 moram com ele lá. Né? As 2 desencarnaram. É incrível isso, né? Mas você sabe que o Jerônimo Mendonça teve uma história assim, né? Ah, também teve? Você vai lá em Tuitaba, a Gisele até que contou toda a história, foi muito interessante. E as 2 o amavam da mesma forma. Mas é outro amor já, né, Marcelo? Está mais na área fraternal. Né? Muito fraternal. Aqui ele vai dizer sobre isso, né? Vamos entender esse caso do Tobias aqui. E é bom explicar, porque muitas pessoas casam pela segunda vez. Embora aqui é um casamento decorrente de viuvez. De viuvez, eu deixei bem claro. É diferente de um casamento que se desfaz por motivos dolorosos. Aí já está na fase das expiações, das provações mais dolorosas da vida. Mas nós temos que entender essas situações, né? Porque hoje muitas pessoas realmente se separam, né? Divorciam, ou ficam viúvo, enfim. Mas aqui é uma situação bastante curiosa. A gente gosta das 2, né? Da Hilda e da Luciana, igual. Você está lendo? Exato, as 2. Exatamente. E a Luciana, de certa maneira, que foi a mais nova, é como se fosse uma filha dele, né? Sim. Do casal, dele e da Hilda. É como se fosse uma filha dos 2 aqui. Mas é bastante curioso. E é claro que esse capítulo é introduzido aqui pela própria história pessoal do André Luiz, que ele vai encontrar logo no penúltimo capítulo ali, que a Zélia já havia casado com outro homem, outro médico. Então já está preparando o íntimo dele ali, rapidamente, né? Então o Tobias diz assim, respondendo, né, sobre quem teve mais de um casamento. Né? Muito simplesmente reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Lembrando que a questão do divórcio, os espíritos não são contra no Livro dos Espíritos. Isso é de 1857. No Brasil só seria aprovado em 1977 o divórcio. Então quem casou até 77, o casamento era indissolúvel. Havia, claro, separação, mas a pessoa não podia se casar. E a igreja, de novo, a igreja católica ela sempre se opõe, até hoje, né? Quem é divorciado não pode comungar, ela não pode participar da Eucaristia e de outros costumes católicos. Ela não aceita até hoje o divórcio, a igreja católica. E ela, como ela dominou muito tempo aqui no Brasil e em outros países também, ela opunha resistência muito grande. Mas o Livro dos Espíritos já fala que a indissolubilidade não é uma lei absoluta no casamento. Então, enfim, é admitido o divórcio, aí tem várias circunstâncias, tal, que pode levar ou não, aí depende de outros estudos mais aprofundados. Mas vamos vendo essa questão então do Tobias aqui. Assim também entre nós, outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Anjo no sentido de espíritos redimidos. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda. Somos nós esses, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima. Aí que está a chave para compreendermos essa questão do divórcio, da viuvez do casamento, do segundo casamento dele. Reconhecemos que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém pode quebrantar. Porque quando Jesus falou, né, o que Deus uniu, o homem não separa. Deus, não a igreja católica ou qualquer outra igreja. O que Deus uniu, o homem não separa. Aí que nós estamos falando de um livro muito mais profundo. Ela vai dizer aqui na sequência sobre a questão, né, as modalidades de casamento aqui na Terra. Como o plano espiritual vê, porque para nós o casamento é um projeto de felicidade, quando nós estamos aqui encarnados. Mas para os espíritos não tem essa noção, não tem essa visão que nós temos restrita. Vamos ver isso mais à frente, né? Então a Hilda foi a primeira esposa, ela desencarnou e ela acabou tendo problemas, né? Ela desencarnou quando nasceu o segundo filho e ela se manteve em desequilíbrio e apegada à família, se tornou uma espécie de obsessor. Ela não aceitou depois a aproximação do marido, Tobias, com a Luciana, que apareceu ali como segunda esposa. E ela ficou então realmente muito indignada nessa situação. Vamos ter ali logo na sequência, em outros livros também, algumas situações semelhantes. Até que a avó dela apareceu para ela e chamou
fez uma advertência para ela, mas o que é isso? Você não quer ver o seu marido bem, os seus filhos com uma boa companhia? Aí ela abriu os horizontes espirituais dela. Foi aí que ela abriu. E passou a ajudar então, até a concordar então que o marido se casasse de novo com outra esposa, com outra mulher. Aí tem a fala da Luciana, que talvez seja a parte principal aqui. Ela diz assim: aprendi que há casamento de amor, ela coloca 4, de fraternidade, de provação e de dever. São as 4 modalidades. Isso ninguém fala para quem está casando, né? Aqui na Terra. A maioria são de provações, enquanto nós nos encontramos aqui. Então tem uma dose de sofrimento, tem uma dose de dificuldades. A minoria é esse de amor. Essas almas que têm uma sintonia, que têm já realmente uma elevação espiritual para poder vivenciar isso. Então são as exceções. As regras partem ali para provações, expiações e deveres. Essa é a regra. Quem consegue suportar dentro de uma ideia de progressão, de aceitar, vamos dizer, o que vem, procurando evoluir, vai conseguir alcançar outros degraus espirituais. Mas cada um sabe, né? Não há como, não existem regras absolutas, e cada pessoa vai colocar para si mesmo o que é bom e o que não é bom. Mas a exceção é esse casamento de amor. Isso tem muito nas novelas da Globo, no último capítulo. Ou em filmes, né? Mas em geral realmente são de dores, né? Em geral é assim. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, ainda Luciana, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então, excepcionalmente, são esses de amor, de almas que estão em uma sintonia, mas a maioria é aqui voltada então à solução de processos retificadores, ou seja, de provações, de expiações, de dores. A maioria está situada nesse plano ainda. Alguém tem alguma dúvida? Ficaram calados com o casamento? Sim. Ficaram. Deu até uma dor no estômago de vocês? Marcelo, é muito discutível isso, né? Em que ponto? Em que ponto? No ponto seguinte, qual é o casamento que seria realmente o programado, primeiro, o segundo? Nesse caso, cada caso é um caso. Sim, sim. Né? É muito discutível. Aquele primeiro é o que foi programado. Ah, sim, não tem como saber isso. É o que seria destinado. Não, cada caso é um caso. Não tem como saber não isso, tem exatamente. Como saber, não né? tem como saber. Então, nesse caso mesmo, a outra veio apenas para criar o filhinho. Esse caso que é narrado num livro em que a espiritualidade está narrando, mas não é cada caso um caso. Né? Sim, ela faz um panorama. Um panorama espiritual narrado no livro. Mas dá um panorama espiritual daquilo que pode acontecer aqui. Que pode acontecer. No primeiro caso da Hilda com ele era um casamento de amor mesmo. De amor, No segundo caso era de fraternidade. Não era nem de provação. Mas no caso, se nós formos analisar sem a narração do André Luiz, a segunda não poderia estar apaixonada por ele. Mas não era amor. Não, era, mas não no padrão mais profundo. Então, veja assim, que existem, vamos dizer, degraus de amor, degraus de união. De união. Mas a narração espiritual. Mas ela poderia também estar apaixonada por ele. Sim, com certeza. E tadinha, né? Não, Chegou do outro lado, foi apenas considerado irmão, né? Mas ela já estava com um namorado. Sim, depois de desencarnar. Lá no plano casamento narrado na espiritual. espiritualidade. Mas há casos e casos. Então, assim, cada caso é um caso, né? Sim, mas cada caso, mas tem essas luzes para entender o que acontece No caso, conosco, no não caso, só aqui, mas com outras uniões. Em outras uniões, Eu sei, na minha família, do meu pai e minha mãe, foi um casamento de provação, nítido isso. Meu pai já desencarnou, é um exemplo. A maioria, né? Foi difícil. Na Terra, Né? Foi difícil, a maioria foi difícil. Maioria. A constatação, lendo aqui, mas até no meu caso particular da minha família, não sendo espírita, eu não tinha uma compreensão. Agora, depois que eu li, não só aqui, como em outras obras, eu fui ter uma compreensão da realidade muito maior. Nesse caso muito aí, maior. parece que o primeiro aí foi de união, Foi. primeiro, né? Foi um casamento de amor, né? Sim. O segundo que veio por necessidade, para criar os filhos, Sim. né?
Canta casa. Entendo, se um casamento de amor não vai viver amor aqui, como no caso do Tobias e da Hilda, que é toda a existência maravilhosa. Isso também é mais difícil. É mais A difícil. própria Lívia e o Públio Lentulus, do Há 2000 anos, Então. também eram almas até muito próximas, em Mas termos, elas sofreram. só que foi só sofrimento, Só em razão sofrimento. de necessidades evolutivas. A Abigail com Saulo de Tarso. No caso da Também. Lívia, elas sofreram. Eles só foram entender que era um casamento de grande amor depois. Depois, no plano espiritual. Mas É, ela depois sofreu por espiritual. razões reencarnatórias, digamos assim. Reencarnatório. Ô Marcelo, mas eu gostei desse pedaço que ele fala, quando eu me beijou, eu me libertei daquele monstro que era o ciúme inferior. Verdade. Porque nós só temos isso porque ele tem ciúme, esse inferior. E aí isso que faz, eu não posso ficar concentrando, tem uma coisa, a hora que for fraternal, for altamente evoluído, nós não temos essas Não, vai ser, sem significação. dúvida. Tem um outro personagem no Obreiros, que é o Fábio, vocês vão ver isso no futuro, que ele também está desencarnando. E ele deixa a esposa e 2 filhos pequenos, ele é bem jovem, mas é interessante que ele fala para a esposa, ele fala, eu autorizo, mas não isso, não autorizo não, essa palavra, ele usa assim, eu incentivo que você procure outro companheiro, ele fala para ela isso, quando eu me for para cuidar de você e dos filhos. O caso da Neném. É impressionante. O Neném, eu fiz uma palestra uma vez, da vida da Neném. Do Arnaldo Rocha. Da Arnaldo Rocha. Eles se amavam. Sim. E ela, em determinada época, ela conta que teve ciúmes. Quando ele conheceu 5 anos depois. Ela conta que teve ciúmes, Verdade. mas abençoou e até aproximou os dois. Quer dizer, é um casamento de amor. Sim. Mas eu já vi esses casos aqui na Terra, nessa encarnação eu já vi. Você já viu também? Já? Com viúva, eu ficou viúva Não, nesse tipo. ele está desencarnando e pedir para que alguém. Entendi. Porque é desprendimento. Mas essa é a palavra. Como você falou, é de pessoa para pessoa, de momento para momento. Era uma desencarnação muito terrível, o câncer consumindo todo o rosto dele. Então, acho que é muita elevação já. Muita elevação. E, geralmente Não você fica preso, não é um adianta. sentimento de ciúme, né? É. E tudo mais. Mas acontece isso. Posse. No seguinte, né? No 39, então. Nós temos curso também da Dona Laura aqui, né? E ele ficou pensativo, André Luiz, sobre a história do Tobias. Ele não aceitou, no íntimo dele não aceitou muito, né? Mal sabia ele do que o aguardava ali mais adiante. Mal sabia ele. Olha, parece que nesse discurso da Dona Laura, parece que ela já dá a entender que no futuro ele encontraria, né? Ela fala umas coisas ali, parece que ela já está dando uma previsão. Fala, ó, você vai... Já deu pista para ele. Já deu pistas para ele, desde o início. Aí ela vai dizer então lá sobre essa conversa ainda, sobre essa história do Tobias e das 2 esposas. Né? Então precisamos compreender o espírito de sequência, isso é mencionado várias vezes, né? Vocês repararam, o espírito de sequência é a evolução que não dá saltos. Nós vamos fazendo nosso progresso evolutivo aos poucos, mas de forma incessante, mas não dá saltos. Isso é o espírito de sequência, que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, que nós atravessamos quando nós não éramos, o nosso princípio espiritual ainda estava habitando os seres inferiores, segundo o progresso evolutivo, até chegar no reino hominal. É justo que essa animalidade não desapareça de um dia para outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas, que demoramos a compreender, como ainda nós temos demorado. O sexo ainda, na ampla maioria da sociedade, não foi compreendido dessa maneira, como, pelo menos pela maioria, né? Como patrimônio de faculdades divinas. Ainda não foi. Ela vai ainda aprimorar essa questão um pouco mais. O caso Tobias, diz a Dona Laura, é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Superaram as limitações humanas, estão naquela fraternidade mais aprimorada. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas, que não aceitaram, né, por exemplo, segunda núpcias estão lá, né, não ascenderam. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sobre os mais antagônicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior.
São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. Não aceitam as provações, não aceitam que outras pessoas ingressam na família, não aceitam outra forma de ver o próximo. Então isso não é uma fraternidade, fica só naquele núcleo muito apegado, muito egoísta. Esses são, como diz Emmanuel, são as... como que ele fala, né? Do eu, me fugiu a palavra agora, mas é como se fosse um cativeiro, né? O eu é um cativeiro, prende a pessoa, nos prende. O egoísmo nos prende e nós ficamos presos. Nós não temos liberdade, tem uma secura no coração. Ela diz ainda mais adiante: quem sabe valer-se do tempo, de novo, uma menção ao tempo, como fez a ministra veneranda ali, logo antes, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais, com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações, que aproveitar o tempo. O problema do perdão com Jesus é problema sério, não se resolve em conversas, é muito mais profundo. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Então, o perdão é uma das bases do cristianismo também. E o perdão, ele é um processo. Não é um ato automático. Eu vou perdoar aquela pessoa que me ofendeu a partir de agora. Não acontece. Ele é um processo, de começo, meio e fim. Alguns atos são tão ofensivos, tão dolorosos, que vão requerer muito mais tempo para que haja um perdão puro. O que é o perdão? É dissolver aquela negatividade que aquele ato ruim de uma pessoa nos provocou. Isso é perdão. Porque não é esquecimento, nós vamos lembrar do ato, mas quando nós lembrarmos dele, não vai ter aquele efeito ruim no nosso íntimo. Então isso dissolve. O perdão dissolve esse ácido, né, ruim que alguém nos lançou, ou nos fez, ou falou de nós, ou enfim, nos causou mal. E o perdão está ligado à falta de amor. Então quem quer perdoar tem que amar mais. Esse é um antídoto. Então eu vou ter que aprender a amar um pouco mais. Quando ele se instala no nosso espírito, a falta de perdão, é porque o nosso espírito está cambaleando na questão do amor ao próximo. Do amor a si próprio, do amor ao próximo, do amor universal. Então realmente é algo muito difícil. Só por palavras ele não vai se realizar o perdão. Ele é algo interno mesmo. Ali ela vai falar algo interessante sobre o sexo, vai começar a falar e outras obras vão desenvolver esse assunto também bem interessante para nós. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. O que é a experiência animal? Uma pessoa que só come, trabalha, dorme, pratica sexo, isso é uma experiência mais voltada a isso. A parte básica da nossa existência. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, agora vem a frase dela, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Olha, esse dado, essa informação do plano espiritual. Então, não só o casamento, toda experiência de sexo tem um impacto na nossa vida espiritual. E vai ter lá adiante, no livro Missionários da Luz, André Luiz, eles vão falar sobre esse tema do sexo, ele vai falar assim, mas não seria bom que então cessássemos o sexo, ou só... Ele vai perguntar pro Alexandre, né, Sr. Alexandre. Daí ele fala, não, tem que ter um equilíbrio, mas saber, né, mais ou menos isso, subordinar o sexo aos interesses superiores da existência humana. Ele vai falar isso. Mas realmente é um assunto que tem que nos preocupar, porque a sociedade vê o sexo de forma muito banalizada. Muito banalizada. E não com respeito, não com essa parte espiritual que nós já temos que nos preocupar hoje em dia. Que nós não somos só criaturas aqui durante algumas décadas aqui na Terra. Nós temos um futuro espiritual, como nós tivemos um passado espiritual. Então isso já está impactando a nossa existência. Ela vai dizer assim, ainda nesse tema, onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão.
e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos e retificações justas. Toda experiência sexual da criatura, que já recebeu alguma luz do Espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma. E em seguida ali, toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Mas olha aqui, então, toda experiência sexual da criatura, né? Fora ou dentro de um casamento, por exemplo, que já recebeu alguma luz, é acontecimento de enorme importância para si mesmo. Isso vai provocar, então, uma repercussão. E esse assunto, ele vai se ligar com aquela questão daquela empregada doméstica, que ele teve um casinho lá de 2 jovens, e isso impactou a experiência da moça. Repararam nisso? Esse assunto foi uma coisa ínfima entre 2 jovens, ínfima assim, no modo de falar, entendeu? E impactou aquela, acho que é Elisa, a personagem, que vamos ver ali logo na sequência. Mas os Espíritos nos chamam a atenção, então, que realmente temos que ter uma forma de olhar a prática sexual com mais maturidade espiritual. É isso, né? Essa é a essência desse ensinamento que está aqui da Dona Laura, para todos nós. Interessante também, eles reforçam bastante isso, muito bem dito, no Missionário da Luz, na reencarnação do Sigismundo. Ali é fantástico como eles se aprofundam nessa questão do relacionamento sexual e tudo mais, assim, né? E dá aquelas lições severas, né? Sim. Sobre as consequências do sexo depravado e tudo mais, sem responsabilidade. Sim, exatamente. É sensacional. É sensacional. E no Sexo e Destino, que é um dos últimos, vai chegar no auge ali da explicação sobre essa temática para nós todos aqui. Aí depois, ali no capítulo 40, quem semeia colherá, que é essa questão que nós estamos nos referindo aqui, né? E ele falou ali logo no início uma coisa interessante, que ele não sabia explicar uma atração pela visita ao departamento feminino. Repararam nisso? É uma sutileza. Então, alguma coisa o atraía para, né, a magnetia. Entra o magnetismo aqui, tá? Entra o magnetismo. Ali, alguma coisa chamava atenção para que ele fosse ali onde estava esse espírito. Mas como que isso acontece? Magnetismo, ideias, né? Necessidades evolutivas. Não temos ainda grandes explicações sobre isso, mas isso está ligado à ciência do magnetismo. Aí aparece ali a enfermeira, deixa eu ver. A Narcisa vai dizer para ele: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. De novo, pensamento como, né, fazendo um link com a fala da ministra Veneranda. Aí aparece uma enfermeira, Nemésia. Aí ele se defronta com a Elisa, uma das que estavam lá numa situação de desequilíbrio, né, com uma expressão de sofrimento, ali hospitalizada nas câmaras de retificação. E mais uma vez, reparem que é mais um encontro que teve o André Luiz com uma pessoa com quem ele teve uma convivência até que ínfima, porque ele já tinha encontrado o Silveira, que foi aquele comerciante que o pai dele, o André Luiz, acabou movendo protestos, ações judiciais que desapropriou dos bens. E é o segundo encontro que ele tem a Colônia Nosso Lar. Com uma pessoa que ele travou assim, um contato, vamos dizer, não tão importante enquanto ele se encontrava aqui. Mas teve rusgas, teve ali uma violação à lei de fraternidade. Então a lei está colocando frente a frente ali de novo. E a Narcisa então diz, né? Ele se encontra, tem um diálogo com a Elisa conta essa história de que ela trabalhou na casa dele, teve um caso ali, que os dois não tiveram relações sexuais, muito jovem, mas ela seguiu um rumo desequilibrado ali da vida. Foi para luxúria e tudo mais. Isso, não sei se ela foi prostituta, se chegou a tanto, mas é algo assim próximo disso, pelo que eu entendi na narrativa. E a Narcisa diz para ele, para André Luiz, né? Todos nós encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Aquilo que nós vamos encontrar, então, é aquilo que nós vamos semear aqui na Terra. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Ela diz isso para ele. Aí que ele resolve se aproximar da Elisa e tenta um diálogo fraterno muito bonito com ela.
e diz ali, né, que ele se oferecia para cuidar dela como se fosse um irmão. Achei muito bonito essa reaproximação. Mas tem uma fala da Elisa que eu anotei aqui. Esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã. De novo, referência à lei do trabalho. Todos os espíritos referem à lei do trabalho. Por mais faltosos que tenham sido, entreguei-me a experiências dolorosas, que não preciso comentar. Aí vai falar, conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto, o material. Então esse capítulo é isso, essa aproximação que, né, a lei proporciona. E todos ligados à colônia nosso lar. Então, esses aspectos assim interessantes que ficam nas entrelinhas da obra. Marcelo, nesse capítulo aqui, não ficou claro, ele não se revelou para Elisa quem ele era. No momento não. Ele perguntou a história dela, ele sabia que ele era, exato, né, que tinha participado, mas ele não se revelou. Não. Não se revelou, falou que era André, e a voz, ela falou, mas parece, lembra a voz dele, né? Ela estava cega, né? Interessante que ele não se revelou. Né? Não, e não era o momento, talvez ela ficaria até mais perturbada. Eles têm um tato na conversa com o espírito, reparem, né? Com o espírito perturbado, eles têm uma sensibilidade grande para dialogar com esses espíritos. Mas naquele momento ele não se revela. Mas dá a entender no futuro, vai algo acontecer, uma união, mas isso já é assunto que não é tratado na obra, né? Especificamente. 41, daí começa informações ali da Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos em setembro de 1939. Ali já acho que já havia começado, ou estava começando a Segunda Guerra, né? 41. Ele vai dizer assim, André Luiz. Ele ouviu, né, aquela voz ali do governador, vai dizer assim, né? Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, de novo, mesma menção ao pensamento, a disciplina mental, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, até os habitantes deveriam manter essa disciplina. Teve lá, né, uns carinhos, ouviu-se, né, algo assim que chamou a atenção dos espíritos ali. Aí o André Luiz faz uma menção sobre as nações que se envolveram com a guerra. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou, que esqueceu a justiça. Aí ouve-se os clarins, a Narcisa diz que é uma convocação superior, e muitos espíritos foram ali ao Ministério da Comunicação, buscar informações que ele faz o Ministério da Comunicação, essa ponte entre o plano aqui dos encarnados e os desencarnados. Não, predominantemente é o Ministério da Comunicação que faz essa captura de notícias. Aí ele vai passar por alguns espíritos ali e ele ouve alguns diálogos. Um desses espíritos diz assim: a única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção, em razão das pessoas, né, dos espíritos que vão desencarnar, que a colônia vai receber ali provavelmente. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde e o desastre da ponderação. Aí depois o governador ouve-se a voz dele, né, vai dizer assim: irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Toda vez que eu vejo aqui no Brasil, nós vivemos em crise perene, né? Nunca acaba, né? É perene, né? É perene. Pode presidente após presidente, não existe, é perene, nunca acaba. E eu lembro disso, né? A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. E não há como mesmo, né? Com ansiedade não vai haver construção íntima para nada, né? Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Houve lá um início de uma confusão na colônia. Espíritos ainda muito inferiores, né? Os que estão na colônia nosso lar, embora bem melhor que nós, mas ainda inferiores. No seguinte, daí tem a palavra do governador propriamente dita. Mas antes dele tem ali o que a Narcisa fala sobre o medo, que é para nós também, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Medo para qualquer evento da nossa vida, dos acontecimentos, que muitas vezes nós não sabemos lidar muito bem com isso. Então ela diz lá: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura.
alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. O medo ataca mesmo. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Medo. A calma é garantia do êxito. Então aqui o medo é apresentado como inimigo das construções interiores que nós temos na nossa vida, não só lá na colônia. Medo que a pessoa saiba, medo das nossas imperfeições, medo de crescer como seres humanos. Muitas vezes desenvolvemos baixa autoestima por uma ou outra situação da vida, e isso vai alimentando o medo em nosso íntimo, e isso é tratado como uma doença gravíssima pelos espíritos. Joana de Ângeles trabalha muito essa questão do medo. Então nós temos que evitar isso, temos que ser mais corajosos no enfrentamento dos problemas da vida. Aí ele vai, o André Luiz, participar da organização do salão, que é receber a fala do governador, ali que ele vê então os funcionários do Ministério da Elevação Divina, da Elevação e da União Divina. Foi a primeira vez que ele fala assim: pareciam vestidos de brilhantes claridades, em razão do perispírito. Quanto mais evolui o perispírito, mais emite luz. Jesus, quando apareceu para a sala de Tarso, a luz tão intensa de um espírito puro que o cegou, tão intensa, que foi a luminosidade que o perispírito de Jesus emitia, e o cegou durante alguns dias. E ele começa a fazer um discurso. André Luiz diz assim que é impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, basado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Então ele não conseguiu transmitir para nós aqui o que ele viu lá da fala do governador. E lembrando que só ele, o governador, e a ministra veneranda que viram Jesus nas esferas. Então, para ter acesso a Jesus, nós temos que ver que já é um espírito já bem, com um processo evolutivo bastante significativo. O Emmanuel não tinha acesso a Jesus, uma vez perguntaram isso para ele. E olha que é um espírito, pelos livros que ele escreveu, extraordinário. E mesmo assim não tinha. A ministra veneranda e o governador já tiveram acesso a Jesus, realmente é algo extraordinário. Extraordinário. Aí depois ele se dirige aos funcionários da regeneração, o governador, porque eles iriam ali trabalhar na linha de frente, no umbral ali com os espíritos que iam, o descontrole que haveria em razão da guerra, quantos milhões de pessoas que morreram, não lembram? Lembro de ter visto, acho que foram 6 milhões de judeus, é isso, Fernando? 6 milhões de judeus e mais 12 ou 14 milhões de outras nações, Fernando é professor de História. Mas eu acho que é isso, 20 milhões de pessoas desencarnaram na Segunda Guerra Mundial. É uma coisa, vocês imaginam o plano espiritual, como ficou, Realmente é algo assim tenebroso, E ele diz que o nosso lugar precisava de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil, imagina isso. Lógico que a tarefa é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretamos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Vocês vejam que a colônia é situada no umbral. Então ela poderia ser sitiada por outros espíritos ligados ao mal, por isso que ela precisava de defesas. Essa é a lógica. Se ela tivesse em patamares mais avançados, mais evoluídos, já não precisaria dessas defesas contra o mal. Esses 30 mil iam trabalhar nessas defesas da colônia, nas defesas da colônia. O 43 é um capítulo muito interessante desse ministro Benevenuto. Ele fala um conteúdo muito interessante aqui. E o André Luiz, no comecinho queria se candidatar para ser um dos 30 mil. O Tobias acha graça, Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Falou para ele. Creia que isso lhe fará enorme bem. Só cuida do seu medo contra as forças tenebrosas, que não precisa disso. Aí esse ministro Benevenuto, do Ministério do Esclarecimento, ele é muito sábio. Ele diz assim sobre a Terra: é razoável, portanto, que as missões de auxílio dos espíritos que vêm aqui nos auxiliar recolham apenas os predispostos, que são aqueles que se reajustam por pensamentos dignos e não furiosos, a receber o socorro elevado. Porque ele esteve na Polônia, vendo ali a desencarnação de muitas pessoas, mas alguns não queriam
socorro espiritual. Ficavam lá, né, por conta própria, até um dia resolverem sair daqueles pensamentos negativos. Porque muitos costumamos nos questionar como que os espíritos não vão lá ajudar os que sofrem, mas porque eles não se ajudaram. Só vão ser ajudados quem se ajuda. Essa é a lógica da providência. Não vai haver outra questão. E ele faz um comentário sobre a Europa, muito interessante, ministro. Ele diz assim: falta de preparação religiosa na Europa, que levou à guerra, inclusive. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus, só assim que ele será divino. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Isso me chamou muita atenção. Eu botei isso aqui. Não, é muito. A página 287. Eu coloquei em vermelho no meu. Me chamou demais a atenção disso aqui. E é assim mesmo, né? Porque aí a gente volta para aquela parte da política, né? Que se você for ver atrás, é lógico, agora a gente pode falar um pouco aqui, né? Nós não estamos na palestra, né? Sim. Em todos os momentos mais cruciais, assim, da humanidade, a igreja sempre se omitiu. Sempre. Inclusive nas 2 guerras mundiais, sempre, né? E em tantas outras situações, a igreja assim, era muito política. Muito. Né? Inclusive, a igreja, não são todos os evangelhos que a igreja assume, né? Por exemplo, você tem o evangelho de Judas, que a igreja, esse aí não serve para nós. Né? Então, assim, a igreja, essa parte me chamou muita atenção. Porque a parte assim, santa da igreja é louvável, mas a parte política, desculpa o termo, né, é podre, né? Não, mas é mesmo, eu concordo. Nessa leitura também. E a Europa, é isso mesmo, a parte religiosa, no sentido mais puro da expressão, ela se perdeu um pouco mesmo. Se perdeu. A parte, eu vejo assim, muitas igrejas lindas em termos artísticos, mas muito pobres de espiritualidade. Muito pobres de espiritualidade. Então não tem essa finalidade divina. Aí vem o Espiritismo, faz um comentário muito interessante do Espiritismo na sequência. Aí nós temos que ler integralmente esse comentário sobre o Espiritismo. Porque o Espiritismo até então tinha poucos anos, né? Tinha um pouco mais ali de 50, 60 anos aqui na Terra. Então o Espiritismo é a nossa grande esperança. E por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, que é o Espiritismo, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. E ainda segue, né? Parece que ele escreveu hoje de manhã esse texto. É verdade. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Muitos querem se aproximam assim do Espiritismo, só para uma cura de uma doença física, ou para receber alguma coisa em troca, e só, não mais que isso. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, principalmente os da época de Kardec, menos ele, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés, a sua economia. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós, os espíritos, outros, vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Olha que comentário interessante. Mas, mais uma vez, o Espiritismo é apresentado como o Consolador e como realmente o responsável pela regeneração da humanidade. Como Kardec já disse isso no Livro dos Médiuns. E não é pretensão. Né? O Espiritismo ele surge com essa proposta e ele, não só isso, né? Porque a fonte dele é Jesus, é o Cristo. E tem essa importante missão de cristianizar com mais profundidade toda a humanidade. Ainda é muito novo o Espiritismo, mas ele deve caminhar para isso. Né? E na própria Europa cresce muito o movimento espírita, muito.
E não só por brasileiros, como em alguns lugares, mas por nativos, digamos assim. Na França, principalmente, outros países, já tem, né, os nativos se interessam pelo espiritismo. Embora nasceu lá, mas ficou um pouquinho a situação difícil, voltou para cá, agora também está retornando para lá, para a Europa. Né? Estados Unidos também. Então tem um crescimento bastante significativo. Na França, 80 centros espíritas são conveniados da Federação Espírita Francesa. É bastante. 80 centros espíritas é bastante interessante. Então tem um crescimento muito significativo o espiritismo aí, né, nos próximos séculos, com certeza. Nós somos aqui talvez a segunda, terceira geração, né, de espíritas. Ou como diz o Dr. Bezerra, espíritos espíritas. Mas realmente é uma fala muito interessante do ministro. E mais a última dele ali. Nossos serviços são astronômicos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo. E estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Cada frase desses ministros são realmente impactantes, né, para o nosso espírito. Agora vamos descer para as trevas. Estava tão bom, né? Estava tão bom lá no umbral, agora nós vamos querer ficar no umbral, depois das trevas. Né? E ele realmente, né, aqui é um início, né, o 44 vai falar de outra região, que é diferente do umbral. Né? E aí o Lisa vai explicando para o André Luiz ali essas diferenças. Né? Então ele vai falar assim, né, chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. São aquelas regiões subcrostais. Algumas literaturas fazem referência. Nós vamos ter algumas informações melhor no livro Libertação, do André Luiz, sobre essas regiões. Mas quem vai trabalhar mais é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, essas regiões de sofrimento. Né? Imaginem a Terra, um umbral, como ele diz, começa aqui na crosta e vai e sobe, digamos assim. Agora, a das trevas está aqui embaixo, literalmente. Né? Essas são as regiões. As tradições antigas falavam disso, mas de uma maneira muito esparsa, muito mística, mas agora com o Espiritismo tem uma explicação um pouco melhor sobre esse tema, que é bastante interessante também. Então chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. Considere as criaturas como itinerantes da vida. Alguns poucos seguem resolutos, visando ao objetivo essencial da jornada, que é o nosso objetivo aqui. Temos que ter essa resolução aos objetivos principais da nossa vida espiritual, enquanto nós nos encontramos aqui. São os espíritos nobilíssimos que descobriram a essência divina em si mesmos, marchando para o alvo sublime sem vacilações. É o nosso objetivo aqui. A maioria, no entanto, estaciona. Temos então a multidão de almas que demoram séculos e séculos recapitulando experiências. Os primeiros seguem por linhas retas, os segundos caminham descrevendo grandes curvas. Nessa movimentação, repetindo marchas e refazendo velhos esforços, ficam à mercê de inúmeras vicissitudes, de acontecimentos. Assim é que muitos costumam perder-se em plena floresta da vida, perturbados no labirinto que tracejam para os próprios pés. Classificam-se aí os milhões de seres que perambulam no umbral. Aí outros, preferindo caminhar às escuras, pela preocupação egoística que os absorve, costumam cair em precipícios, estacionando no fundo do abismo por tempo indeterminado. Então, poucos, que é o nosso objetivo, tentamos ter ali uma vida reta, embora com algumas pequenas quedas, mas ainda tentamos ter. Outros estacionam, ficam em dúvida, indecisos, será que é isso, será que não é? Esses que têm uma tendência a irem para umbral, lugar de indecisão. E outros que estão realmente, colocam um comportamento ligado a práticas delitivas, contra a lei divina, os que violam sistematicamente a lei. Aí eles são encaminhados para regiões mesmo purgatoriais, como diz, de trevas, onde há o choro e ranger de dentes da fala de Jesus, né, literalmente. São regiões dominadas por inteligências perversas, enfim, é como se fosse um braço da justiça divina. Não que lá não exista, a proteção divina existe, mas dá um momento de também reencontro com com o eu deles mesmos. Né? Vamos ver isso em outras obras ali mais adiante, essa questão das trevas. Alguns chamam de abismo também, né? Regiões.
Alguma classificação fala que a região mais inferior seria abismo, um pouquinho mais seria as trevas, digamos assim. E depois a própria crosta, onde nós nos encontramos aqui. Depois o umbral, aí depois seriam outras regiões melhores, né, de conhecimento, amor universal, até chegar nas diretrizes do planeta. Seriam 7 esferas, grandes regiões que envolvem aqui o nosso planeta, numa visão espiritual do nosso planeta. Mas a Terra está aqui bem, né, a crosta bem próxima deles também. E ele diz mais adiante, Ulisses: naturalmente, como aconteceu a nós outros, você situou como região de existência, além da morte do corpo, apenas os círculos a se iniciarem da superfície do globo para cima, esquecidos do nível para baixo. A vida, contudo, palpita nas profundezas dos mares e no âmago da terra. Além disso, há princípios de gravitação para o espírito, como se dá para os corpos materiais. A terra não é somente um campo que podemos ferir ou menosprezar a nosso bel prazer. É a organização viva. Então existe um princípio, né, dentro do perispírito, que é, mais uma vez, ele vai evoluindo de acordo com o nosso progresso moral. Senão ele vai ficar literalmente pesado, por assim dizer. E aí, esse espírito que é endividado, que violou muito a lei divina, não consegue ter um perispírito para alcançar outras esferas. Tem influência, né, nisso. Emmanuel fala uma mensagem, maior mensagem dirigida aos médiuns. Daí ele vai falar assim, mais ou menos, que procure, né, exercer a mediunidade com devoção, com cuidado, para alcançar um perispírito mais purificado, para alcançar outras esferas espirituais com o seu perispírito. Agora, os que são culpados, muito culpados, criminosos, perante a lei divina, aí sim eles vão realmente para regiões de retificação purgatoriais. É interessante que a literatura, embora faça menção a essas regiões, ela também não dá muitas informações, não, sobre realmente como isso funciona. Tem algumas informações, é mais ou menos também acima do nosso lar, nós não temos também grandes informações, por incrível que pareça. Temos mais do umbral e aqui da terra mesmo. Acima é difícil e para baixo também não, é difícil. Tem algumas informações ali pinceladas, tal, mas detalhadamente também... Os magos negros, né? Tem essas informações, mais na obra do Manuel Filomeno de Miranda. André Luiz também cita alguma coisa, né? Cita. Divaldo também, né? Como? Divaldo. Ah, sim, o Manuel é pela obra que veio pelo Divaldo, é mais aprofundado. Transição planetária. Tem, cita. É que existiriam, tem esses magos, esses espíritos que são assim, líderes, e são chamados de magos negros, tem dragões. Esses dragões seriam 7, que são líderes de regiões de trevas, mas temos que analisar sempre da lei do progresso, dos espíritos, como Kardec disse, inferiores, enfim, que estão ainda renitentes, né, na prática do mal e continuam perturbando a harmonia aqui universal. E uma hora serão exilados, se não né, acordarem para isso. Mas por enquanto são essas as informações aqui que nós temos nesse capítulo. Agora eles vão lá para o campo da música, aí fala que tem noivados lá no nosso lar, né? Começam lá os noivados, o Ulisses está noivo, né, da Lacinha. Ele faz um comentário interessante, né, Ulisses fala que as leis humanas aqui favorecem a posição do homem, e é verdade, mas muitos, né, de nós não conseguimos converter esses benefícios em progresso espiritual, ele vai falar isso. Já a mulher, culturalmente falando, ela é mais disciplinada, e é mesmo, isso acontece mesmo, a mulher é mais disciplinada, sem dúvida. Então os homens não conseguiram ainda tirar esses frutos, ele diz mais ou menos isso, da posição dele ainda, porque as leis humanas de certa maneira favorecem, embora hoje muito menos, mas bem, tem países ainda que a mulher é tratada como um objeto, né? Outros já tem uma liberdade maior, né? Acho que você encarnar várias vezes no campo feminino, né? Talvez, entendeu? Para chegar no masculino depois? Não, para chegar nessa... Não, para chegar na evolução. Estou brincando. Para evoluir no masculino depois. Ficou vermelho, viu? É o reflexo. Não, mas que a maternidade realmente o local de você mais, né, se eleva. Ah, sim, sem dúvida. Né? Mas é como você falou lá no curso de mediunidade, né, Marcelo? Que na revista Espírita lá tinha um capítulo perguntando: mulher tem alma? É o nome do capítulo. As mulheres têm alma, né? Dona Jana, você acha? Imagina, tinha uma... Não tem, né?
Oi? Países ainda não tem. Algumas não, ainda não, né? Ainda não. Fomos votar ontem, né? Não, alguns, as mulheres são tratadas como objeto, né? Revolução Mexicana. Aí depois, André Luiz fez um comentário das conversas que ele ouvia ali, eu achei interessante. Nos espíritos que estavam ali no campo da música, e ele ouvia algumas conversas. Ele falou assim, né? Qual que é o teor dessas conversas? Igual as nossas aqui. Discutir-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante. Mas todos os comentários tendiam a esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, mas cheio de compreensão e vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Então, essas são as anotações principais desse capítulo aqui. A informação mais interessante é dos noivados, que existem lá também. No seguinte, 46, sacrifício de mulher. Esse realmente, a mãe dele, nós vamos ver agora o grau de evolução dela, né? Da renúncia que ela vai realmente efetuar aqui. Então, André Luiz diz ali que já está há um ano, né? Se passou em trabalhos construtivos. Ele diz que a vontade de ver a família vai aumentando. Daí, no Natal daquele ano, o ministro falou assim, né? Que não andava longe o dia que visitaria a família. Daí passou até setembro, ainda o ministro nunca mais abordou o assunto com ele, né? Passados 9 meses, ele não teve nenhuma notícia mais disso. Aí a mãe do André Luiz tem uma conversa com ele ali, né? E diz que chegou o momento dela retornar à carne. Isso é um momento doloroso. Quem está lá não gosta muito de vir para cá, e quem está aqui não quer voltar. Não é? É um paradoxo, né? Com exceção só dos mais evoluídos, eles querem, né? E ele fica indignado, né, com a posição dela de querer retornar, de receber de novo o marido, que já foi localizado numa região de umbral, de sofrimento lá. E ele ia reencarnar rapidamente, sem passar pela colônia, praticamente, repararam isso? Sem uma preparação mais robusta. Ele estava tão impregnado, né, das influências negativas que ele mesmo construiu para si próprio, que ele não chegou, queria reencarnar como um remédio. Compulsória. Uma compulsória. Obrigatória. Se fala isso, né? Só se fala de suicida, só se fala como do umbral, não se fala como compulsória. É verdade, compulsória. E nesse caso foi. Nas obras básicas. Mas se você for ver isso aí, por exemplo, ele é uma reencarnação involuntária. Involuntária. E aí você se pergunta assim, não existe programação nenhuma, né? Nenhuma, isso é estranho. Não é aquela programação, digamos, perfeita. Aqui existe, não que ele programou, mas que ela programou. Entendeu a lógica? Outros programaram por ele. Sempre existe uma programação, mas pode ser que você não realizou essa programação. Pois é. Você não está par. Aqui foi a mãe dele, a mulher, né, a esposa, que organizou. Né? E ela diz assim, então, né? No entanto, e ela vai receber as duas ainda, né? As duas mulheres como filhas. Extraordinário, né? O espírito realmente é diferenciado. Mas elas, no caso, não eram amantes dele, mas agora são inimigas dele. São. Né? E ela vai recebê-los como filhos. 3 inimigos. Imagina a família no futuro, como seria, né? Uma família... Mas provavelmente acho que ela já vinha com esse pessoal há algum tempo, né? Provavelmente. Tem ligações. Eu achei. Também acho. Eu não recebi como filha sem uma ligação pretérita. Exatamente. Tem ligação. É bom, E ela bem observado. fala, tem um momento que ela fala com o filho, a nossa família era toda desarmonizada, as suas irmãs também vivem na crosta, quer dizer que a família do André Luiz também era toda desorganizada, né? Ah, sim, é verdade. Tem esse lado. Ele comenta isso com o filho. Eles não eram uma família perfeitinha, era todo mundo... Mais adiante no livro, acho que agora eu vou lembrar, No Mundo Maior... Nesse livro que ela fala? Não, eu digo que ele vai encontrar o avô dele. Todo mundo... Que está no umbral também. Todo o avô mundo. do André Luiz. Inclusive Ele vai as encontrar. irmãs, não falam nas irmãs. Tudo penando na cruz. E só antecipando o encontro do avô também, ele vai para uma região lá resgatar alguns espíritos, mas olha como que é a providência, como ele encontrou a Elisa e o Silveiro, ele também encontra o avô naquele lugar, naquele horário, naquele momento. Entenderam as ligações da lei? O avô dele que deixou o recurso para que ele fizesse o curso de medicina, recursos financeiros. Né? Vai ser dito nas outras obras isso, futuramente.
Então, sobre essa reencarnação compulsória, obrigatória do pai dele, ela vai dizer assim, a mãe dele: há reencarnações que funcionam como drásticos, né, remédios amargos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a absorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. O livre-arbítrio, de maneira autônoma, absoluta, ou quase absoluta. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Entenderam essa frase? Essa é E como vocês interpretam essa frase? Alguém queria falar? Um de cada vez. Deus criou o livre-arbítrio, ou seja, a faculdade de escolha. Mas a gente... À medida que vamos escolhendo nossos caminhos, nós criamos a fatalidade, no sentido que vai acontecer algo decorrente das nossas escolhas. Isso é fatalidade. Fatalidade é algo que vai ocorrer necessariamente, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer para impedir. Mas se tem algum fato lá, vai acontecer. Pode ter alguma atenuante, alguma coisa ou outra, mas vai acontecer. Então, dá chance de vir compulsoriamente. Compulsoriamente, Então, muitas vezes o nosso livre-arbítrio ele é melhor exercido no plano espiritual, nas nossas escolhas antes de reencarnar. Lá que ele é mais bem exercido. Aqui ele sofre alguma limitação, porque nós já escolhemos as provações. Não queria nascer naquela família, não queria ter nascido assim, tal. Né? Isso é um engodo, não tem como. Né? Implorou para nascer naquela família e tudo mais. Porque lá ele exerceu melhor o livre-arbítrio, que é a nossa faculdade de escolha. Né? Esse é o livre-arbítrio. Nós temos 2 ou mais caminhos à frente na vida. Em qualquer questão, das mínimas questões, das grandes, da minha profissão, do trabalho, de casamento, de outras situações na vida, vamos escolher os caminhos. Aí as consequências advirão a partir dessas escolhas. André Luiz acha estranho ela receber, né, essas amantes como filhas, e ela diz: é indispensável amar. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. E ela foi insistente ali, né? No capítulo seguinte, a volta da Laura, né? Dona Laura. Deixa eu fazer um adendo. Oi? Ficou muito assim. Eu lendo, se me lembro bem, o filme não tinha nada a ver com esse episódio aqui, né? Eu nem lembro da cena, porque o filme é muito superficial. Muito superficial. Pareceu que a Laura ia reencarnar, não é? Não foi? Que ele não lembro mais. Fica desesperado porque ela não precisava ir, e ela disse que ia por causa da neta. Então ele não tem nada de filme. Depois que eu vi o irmão como personagem da história lá. É adaptado, é horrível. Foi muito superficial, mas eu não lembro dessa cena específica. Foi alguém que não conhecia mesmo, não. É superficial. É a mesma coisa que ele leu A Cabana, né? Quem viu, nossa, que diferença. É superficial. Só tem o propósito de difundir as ideias, né? As pessoas se interessam. Né? Eu coloquei o nosso lar, a foto do nosso lar do livro. Ele assistiu ao filme, as pessoas. Agora quero ler o livro. Então a pessoa se interessa. Ela se interessa por isso. Não é só por isso, mas se for comparar com o teor da obra, como nós estamos estudando aqui a obra, é muito mais profunda. E quando vocês têm certeza, quando vocês estão lá sozinhos lendo a obra, vocês têm uma sensação muito superior, porque o conhecimento espiritual é muito grande da obra. É muito grande. E daqui um ano de novo? Eu li agora com um grupo de estudo lá em fevereiro, e tem várias coisas que eu notei que eu não tinha anotado no primeiro grupo de estudo. E sempre vai ser assim, porque a obra é colossal. E a gente também vai mudando e vai aproveitando mais. Vamos evoluindo, vamos progredindo. Vamos evoluindo. Fazendo outras conexões. Vai tendo outros olhos, né? Exatamente. Então a volta da Dona Laura, ela fica também em dúvida, como sempre, quem está lá não quer voltar. Quem está aqui não quer retornar também. Ela está meio assim, no início de Genésio. É aquele que falou da frase, né? Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Que recebeu André Luiz lá nas câmaras de retificação, no início de Genésio. E ele, então, ela reclama, está lá em dúvida, ele fala: olha essa, não se deixe levar por conjecturas, precisamos confiar. É como se ele estivesse conversando conosco, aqui. Incrível. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso.
Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Ele está conversando conosco. Aqui nós nos encontramos encarnados. Não ignoro mais adiante o que representam as sombras do campo inferior aqui da Terra. Mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Darei uma palestra essa fala dele. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. O grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Porque egoísmo também lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você não lê mais várias vezes. Qual que é o pior inimigo? Qual que é o rato? Ele tem uma expressão assim. É o egoísmo, está lá várias vezes. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo, o que nós nos colocamos como centro, né, de atenção, tudo mais. Ainda o ministro, mais logo adiante ali, dentro de nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos da defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Sejam inimigos íntimos ou os que estão dentro de nós, ou os que estão fora, os espíritos inferiores que se aproximam, né, de nós de acordo com a nossa inferioridade. E André Luiz termina assim dizendo: ninguém comentou a volta à Terra senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem, que é o porquê que nós nos encontramos aqui. Recapitular e aprender para o bem, sempre. Aí tem um culto familiar ali, né? Vocês separaram que o Ricardo, ele é uma criança ainda. Mas ele vai ser levado em espírito lá para uma espécie ali, também de reunião mediúnica ali, de espíritos. Uma cápsula, né? É uma cápsula de vidro com fluidos especiais para que muita emotividade não o prejudicasse. Porque quando o espírito está reencarnado, ele não tem uma liberdade intelectual muito grande. Ele, por mais que seja, tem uma certa evolução. Mas, então ele foi levado por outros espíritos para um rápido diálogo ali, digamos assim, com os parentes, né? A esposa e os filhos dele. Aí a filha se aproxima e fala: o senhor quer alguma coisa? E ele, é a única coisa que eu notei nesse capítulo aqui, em vermelho. Ah, filhos meus, alguma coisa tenha pedido do fundo da minha alma. Roga ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra. E a gente quer. É o que a gente quer. Todo mundo quer, quanto mais facilidades, melhor. É o que nós queremos. Só que isso prejudica o quê? O nosso progresso espiritual. Ajuda a nossa vida no sentido... Porque depois reclama da vida. Depois reclama. Porque nós queremos conforto, muito conforto. Nós queremos algo, tudo bom. Todo mundo quer isso, faz parte da cultura, isso é muito cultural. Mas, espiritualmente falando, não é bom para o espírito. É bom para nós encarnados, não para o espírito. Então, que eu nunca disponha de facilidades a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. É a única coisa que eu notei desse capítulo 48. Agora, regressando à casa. Então, ele volta lá, aí tem o grande momento da obra. Para quem nós já lemos, então nós não temos uma surpresa, né? Para quem lê pela primeira vez, se surpreende com esse detalhe, né? Aí ela já casou de novo, a Zélia, com o médico, né, o Ernesto. E aí ele sente um mal-estar ali, né? Os retratos foram retirados, a casa está meio fria, ele sempre se sente mal vendo aquilo. Foi ele percebe então que a esposa já tinha contraído um novo casamento. Mas aí ele já começa a desenvolver ali, ele ficou uma semana ali, vocês separaram, né? O ministro Clarencio levou, deixou lá, ele ficou uma semana ali, mas depois ele já começou então a usar, né, aquilo que ele já estava aprendendo na colônia, que é esse sentimento de fraternidade, de amor, desenvolver melhor isso. Parece que o segundo casamento da Zélia parece que é mais fundamentado no amor realmente do que o próprio primeiro, pelo que a gente... Também acho. Eu penso assim que... Não, olha, pode ser, Eu acho, mas não tem elementos que podemos dizer, porque ele tem um amor muito profundo por ela. Agora ela, né, ao contrário, talvez não seja. Eu acho que ele ficou mais apaixonado depois que morreu. Entendi.
Pode ser, pode ser. Não, porque ela, a devoção dela, assim, para o segundo, eu achei que extrapola até o sentimento que ela tinha pelo primeiro, sei lá. Mas lembrando que no momento da doença dele. já passaram 10 anos, vocês fizeram as contas, né? Que ele passou um pouco, quase 9 no umbral e estava 1 ano na colônia. Então já fazia 10 anos que ele havia desencarnado. Então, nesse meio tempo aconteceu isso, né? Mas ela diz, ele não quer ouvir falar o nome do seu pai. Sim, fala mesmo. Dolorido ouvir isso. Ele do lado. Ele do lado. Doeu até em mim, essa fala dela. Então. Ela fala mesmo. Não fale o nome do seu pai. Adverte as filhas, né, para não falar. Já tirei tudo da casa, porque não Não adianta. Falou Passei mesmo. seco, muito Não seco. é? Apesar que tem esses 10 anos que tu falou, né? Tem 10 anos. Mas Pode ser que ela gostou mais do segundo mesmo. Então, Não, mas quem diz isso foi o próprio André Luiz, que ele diz que percebeu que ela realmente amava muito Entendi. o segundo. é por isso que eu falei naquela hora. Por isso que eu vou Caso fazer é um caso. o teste, né? Pro primeiro. Pode ser. Tem lógica. Eu não tinha prestado muita atenção nessa parte não, mas tem lógica mesmo. E ele vai falar então, depois que ele já resolveu interpretar ali, né? Ele fala, né? O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. E depois ele comenta, né? O ministro Valente já sabe do ocorrido, o ministro fala para ele: não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus, para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre quando seguida verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Fala isso para ele, para consolá-lo, né? Os ensinamentos. Depois acontece aquele fato interessante, que ele mentaliza a Narcisa e ela aparece ali. Aí ela vai fazer uma espécie de uma substância medicamentosa com eucalipto e com mangueira, com os fluidos. Todos entenderam isso? Dá uma receita aqui, né? É isso, é eucalipto, né? Mas ela pega os fluidos. E ela faz ali, ela se comunica com alguns espíritos que cuidam da natureza, que tem menção no livro dos espíritos, desses espíritos. Está lá no livro dos espíritos, que são responsáveis por fenômenos da natureza, né? E também tem vários, digamos assim, não é que são nós somos mais evoluídos, mas tem um processo evolutivo diferente, não, são funções diferentes. Todos, existem espíritos também inferiores lá, como nós temos em outras categorias espirituais, digamos assim. Isso está lá no livro dos espíritos, entendeu? E eles cuidam dos fenômenos da natureza. Então Kardec até pergunta assim sobre tempestades, por exemplo, daí se eles são responsáveis por esses grandes fenômenos da natureza. Sim, são responsáveis. O pessoal coloca nome de doentes, essas coisas. Não, são os elementais. Os elementos. Esses nomes aí não são nomes, né, da doutrina, da ciência espírita. São espíritos. Tem que ter muito cuidado com esses nomes, né? Mas alguma literatura fala elementais, mas dá a entender que são outra categoria. Não são. Eles têm a mesma categoria de qualquer outro espírito, mas em funções distintas. Temos que entender isso. Em funções distintas. Então lá tem uma tempestade, isso está no livro dos espíritos. Eles se reúnem em categoria, em numerosa, em nuvens incalculáveis de espíritos para provocar uma tempestade. Isso está lá também, bem expresso. É da natureza, que nós usamos hoje, né? Os índios usam, né? Sim, usam. Mas eu quero que vocês entendam isso, que são espíritos que estão numa categoria também como a nossa, mas que exercem funções diferentes no reino, por enquanto, no reino da natureza. Com certeza exercerão outras funções, porque o progresso é para todos, né? Para todos. Então, alguma literatura vai falar espíritos elementais, tal, mas não tem, são espíritos como qualquer outro. É isso que é importante entender nessa parte aí. E o último capítulo, né? Cidadão de Nosso Lar. Quando ele chegou lá, né? O que tinha? Não, tem o último. É o último, 50 mesmo, né? É nesse capítulo que ele fala do amor. É nesse. Reconheci que Zé e Ernesto se amavam intensamente. No 50? E se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos. Verdade. Então tinha evoluído mesmo. Tinha mesmo. Né? 10 anos. Aí ele vai falar assim também na segunda noite, no 50, sentindo-se cansadíssimo. Só falando da questão do alimento espiritual. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíproco. Porque além daqueles alimentos de magnetismo, de fluidos, que eles falam sopas,
caldos, tem o amor, que é o que sustenta mesmo o espírito. Então, em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum, no treinamento de elevação em que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e na água. Toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres. Um fato interessante, no final do capítulo anterior, é que foi a primeira vez que ele voltou. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Conseguiu, eu acho que pelo grau de amor dele também, dedicado à família ali. Já conseguiu uma liberdade maior. Ele voltou a primeira vez. Foi interessante. Bem observado, exatamente isso. Então, no campo das lembranças, extraímos de cada um a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Ele fala assim, né? Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais as justas necessidades dos meus semelhantes. Realmente ele passou a ver a esposa e o atual marido dela como irmãos. A ótica mudou. Ele que evoluiu, né? A ótica mudou. A ótica mudou. Ele estava na prática aquilo que ele já havia aprendido, que é o que nós precisamos fazer, né? Exatamente. E muito, né? Opa. E a Narcisa Lia, a última coisa que eu anotei. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito impenitente, aquele que não faz planos, né? Que se condenou às trevas da maldade. Então, esses são os únicos desventurados, né, verdadeiramente da obra divina. Mas é isso. Temos alguns minutos ainda. Vocês queriam? A obra Nosso Lar ela foi eleita, né, numa votação que teve pela Candeias. A principal, a Candeias é uma editora que vende livros espíritas e espiritualistas, não só espíritas. E ela fez uma eleição, assim convidou algumas pessoas, alguns estudiosos, qual é o melhor livro do século XX da literatura complementar espírita. E o Nosso Lar foi eleito o primeiro, foi em primeiro lugar, esse livro. Pela inovação, pelo ineditismo. Um divisor, né? Um divisor, e como ele tratou o plano espiritual. Então nós temos algumas noções, algumas menções, a própria codificação dava algumas ideias, mas da maneira sistematizada, organizada, foi o Nosso Lar, foi a primeira obra. Embora a Memória do Suicida até foi escrita antes, mas publicada depois, bem depois, 20 anos. Era de 51, 52, e foi escrita no começo da década de 30, pela dona Ivone do Amaral Pereira. É que eu acho que ninguém ia estar preparado para Memória do Suicida. Não ia. Ele veio preparar o campo ali para que o movimento espírita aceitasse essa obra Nosso Lar, que foi também, teve problemas também de aceitação. Até hoje tem espíritos que não acreditam muito na obra Nosso Lar, ficam só na codificação. Mas a obra Nosso Lar é uma obra então referencial. Eu já li algumas vezes, nem sei quantas vezes eu já li Nosso Lar. E você lê, você não sente que ainda está faltando alguma coisa assim, né? Eu acho que eu li umas 10 vezes Nosso Lar. E mesmo assim, ainda fala esse detalhe nunca prestei atenção do Ernesto, ela gostava mais do Ernesto ou do André Luiz. E é forte, cara. Mas é uma obra muito interessante porque abre os horizontes. Eu penso assim, o Nosso Lar é o início da abertura dos nossos horizontes que vem por aí. Na própria obra do André Luiz, depois outras obras que viriam, né? Eu sempre lembro, já falei isso mais de uma vez na mediunidade, que André Luiz terminou a obra dele em 1968 e começou o Manuel Filomeno em 1970. E escreveu aí até 2015. Então nós temos ali duas coleções, uma de 13, acho que a outra de 16 volumes. Então nós temos 29, quase 30 volumes falando sobre o plano espiritual. E quanta riqueza de informações que André Luiz traz. E hoje várias universidades estudando realmente as obras dele. Com certeza. E tão importante. Isso, e não perde a atualidade, é como se fosse escrita ontem, né, há pouquíssimo tempo, e ele é o início, então, da nossa jornada. Nós vamos, então, eu fiquei de fazer a lista não tive tempo ainda, foi tumultuada a semana passada, mas eu vou fazer, mas lembra, então, na próxima segunda nós não temos, nós teremos 3 seguidas e um não, 3 seguidas e um não. E na outra, acho que é dia 9 de setembro, nós vamos começar, então,
o livro Os Mensageiros. Então, o nosso primeiro encontro é do capítulo 1 ao 15. Tá? Depois eu passo certinho, eu vou fazer a lista lá no WhatsApp e passo certinho. Mas é do capítulo 1 ao 15. Então prestem atenção, porque a obra também é outra obra interessante, muito rica. E a primeira parte, que são esses primeiros capítulos, vão falar dos espíritas que fracassaram. Dentro do movimento espírita. Nossa Senhora. Não é que fracassaram aqueles que só vieram assistir uma palestra, não, os que fracassaram dentro do movimento espírita. Gritantemente. Então já vai começar assim a obra, né? Começa com tudo, né? Começa igual os filmes de Guerra nas Estrelas, né? O Império Contra-Ataca, né? Aquela guerra. Né? É mais ou menos isso, esse livro. Mas é interessantíssimo, né? Vamos ver então em três encontros, são 51 capítulos. Nós vamos finalizar também. Mas é interessantíssimo também, tá? Então é isso. Alguém queria fazer mais algum comentário? Então, sabe o que eu achei interessante? Essa mensagem dele lá no início, que ele fala que a morte, a vida é a fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Né? Ele compara a vida como um rio, como um grande rio, não é? E aí, não sei se você lembra, que o Espírito pegou essa frase, que a vida seria como um rio, e aí ele declina 60, 80 minutos só sobre essa frase, a vida é como um rio. Aí ele bota as margens, bota as quedas, se são necessárias as quedas, né? Você lembra, né? Assim, é maravilhosa a palestra e ele vai embora. Quer dizer, cada frase dessa realmente já era uma palestra, um livro todo. A gente sente que falta ainda um monte. Sim, sim. Talvez daqui de uns séculos. Sim, conhecer a obra toda, né? A obra toda é um percurso longo, né? Quando nós já falamos 1 ano e meio de estudo de 13 obras, é muito pouco ainda. Porque o conhecimento espiritual da obra é muito grande, muito vasto. Mas é gostoso, né? É gostoso, é o começo de uma jornada que nós estamos tentando, digamos assim. Temos que ter perseverança. Como nós já falamos, estudar todas essas obras vai requerer de nós um senso de disciplina, de perseverança, senão nós vamos desistir. E nós temos que combater isso em nós. O estudo faz parte do processo de aprendizado do Espiritismo. Por isso que o Espírito Verdade disse, amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo, né, que é por meio do estudo da educação. E Kardec deixou muito claro isso nas obras dele, essa necessidade do estudo. Mas vai exigir perseverança. Se nós não tivermos, nós não vamos chegar até o fim, que é o último livro, e a vida continua. E tem muita vida pela frente. Né? Mas é isso. Um pouquinho mais cedo. Alguém tem mais algum comentário? O que gostou da obra? Querem falar algum outro ponto? Todos entenderam? Perfeitamente. Tinha uma passagem aqui que eu estava tentando localizar e eu não consigo lembrar de outra coisa. Não sei se você estava conversando com o Lisas, que estava vindo alguém que disse que passou algumas horas no umbral. Desencarnou, só ficou algumas horas. Foi a irmã do Lisas, algumas horas. Eu falei, foi. Porque ficou 9 anos, passou umas horas. 15 dias. Está chegando. 15 dias. A neta e a filha, que ele falou agora recente, é da filha. A neta também ficou alguns dias. E a filha também. Mas nem todos passam pelo umbral, tá? Nem todos passam pelo umbral. Alguns... Mas ele por causa do suicídio, né? Alguns não precisam disso, né? São amparados. Nós veremos isso no Obreiros da Vida Eterna. Nem todos passam pelo umbral. Alguns não são amparados. Então, passou o umbral aqui na Terra mesmo, que é o caso dela ali, já penou aqui. Já penou, já só. Mas ele foi suicídio, né, Marcelo? Nesse caso. Foi. Do suicídio voluntário. Foi. É assim, é porque muitas vezes ler só o nosso lar, pensa que todo mundo vai passar por um momento no umbral. Dá essa ideia. Mas lendo outras obras, não, isso não vai acontecer. Lá no finalzinho dos Obreiros, a Vida Eterna, são 5 casos de desencarnação. Um católico, 2 espíritas, uma evangélica e um que não tinha religião. Ele vai contar, cada um, o que aconteceu. E nenhum deles passou pelo umbral. Nenhum dos 5. Não, mas tem muito espírita que fala, né? Tem muito espírita que fala. Todos nós tem. Muitos falam. Porque só leram o nosso lar, não chegaram no Obreiros. E até em atendimento fraterno já acontece essa história de vai ter que passar no umbral. Não é. E as pessoas têm medo disso. Realmente, ver a cena... Isso é bem feito no livro, no filme. É bem feito. A cena no umbral é bem feita. Eu tenho que admitir. Eu também achei que é bem... É bem feita. Bem parecido, né? É bem feita. É por isso que tem muito fracasso. Porque eu passei lá, O espírito tem a sua verdade. Mas eu acho que no comecinho do curso, da primeira aula, você deixou bem claro que é umbral. Aí você depositou
né? Lembra na porta? Sim. É o grau. Agora, o grau não é estado de espírito, vai um grau. Vai É um passar. estado. Você vai passar. Não para todos. Sim. Nós temos que fazer uma distinção entre a perturbação, que ela vai acontecer entre o desprendimento do perispírito e do corpo físico. Isso é uma perturbação. Todos vamos passar, sem exceção. Por alguns minutos, algumas horas, aí o corpo se desprende e você já está no plano espiritual. Mas depois desse momento, alguns sim vão para o umbral, outros para as trevas e outras para regiões felizes, digamos assim. Entenderam? Tem uma diferença. Onde está muito explicitado isso daí, e mais forte é em Memórias do Suicídio. Mas daí isso já acontece. Alguns confundem essa perturbação que se sucede logo após o desprendimento, ou durante o desprendimento, com o umbral propriamente dito. Não é. Isso é algo natural, todos passaremos, porque até nesse obreiro vão contar certinho de cada um deles, né? Mas é isso. Agora o umbral realmente daí depende das indecisões, daquele que sabe, mas não pratica, Então, Marcelo, mas a grande chave do espiritismo, a grande, né, é o estudo, né? Entende? Aqui nós estamos aqui, mas quanto tempo no centro, quanto tempo estudar, porque estudar é relembrar, é ler as obras, né? Porque normalmente as pessoas são espíritas, acabou, e cada um sai com a sua verdade, cada um diz o que quer, e fala para o outro que nunca viu nada, e explica uma coisa. Não, todo mundo tem que passar pelo umbral, todo mundo, quer dizer, fica todo mundo esquecer de estudar, reestudar, tornar a estudar a vida inteira. É esse o problema, né? Tem um problema sério. E tem que ser um homem de bem. A pessoa às vezes nem vai estudar o espiritismo, mas se ela for um homem de bem, e o homem de bem não precisa ser, né? Católico, evangélico. Mas daí esse aí não sai respondendo qualquer coisa. O que conta são as obras, mas o estudo ele proporciona direção na nossa vida. Lógico. O espiritismo é uma direção, e o estudo do espiritismo nos direciona na nossa vida. Nos ajuda, né? Nos ajuda. É tão gostoso isso aqui, você está estudando, né? Conhecer um pouco mais, nos conhecer um pouco mais. Porque quem está ali estudou para ajudar a gente aqui a todos nós estamos aprendendo, né? Um processo de aprendizado contínuo. É estudar e pôr em prática, né? Aplicar. Por si só, ler por si só, não vai fazer com que... Não são aqueles bons horas vazios. Trabalho. O problema é estudo. Quanto mais estudo, mais cobrado vai ser. Mais cobrado vai ser. Não pode alegar ignorância. Mas o estudo ele vai nos despertando ideias. Ontem, quando eu li o capítulo de novo da Ministra Melhorando Pensamento, fiquei o dia todo pensando no pensamento. E às vezes quando eu pensava alguma coisa ruim, eu falava, nossa, não, tem que me disciplinar. Então o estudo vai relembrando as posturas que nós temos que ter na nossa vida. Nós vamos esquecendo. Amanhã mesmo, muitos princípios aqui já vão estar mais embaralhados na nossa mente. Mas nós vamos lembrando, vamos reler os mensageiros, então isso vai nos chamando a atenção. Quando nós vamos ler lá os Espíritos Fracassados, nós já temos uma outra leitura do nosso trabalho junto ao movimento espírita. Agora, muda. Então isso vem do estudo. Isso vem do estudo. Uma coisa que emocionou realmente, que a gente não tocou no assunto, foi aquela prece, aquela oração linda, maravilhosa que a... Do pai, com o Ricardo. Que antecedeu a vinda do Ricardo. Linda. Foi muito bonita. Poderíamos Das terminar filhas, com né? ela? Poderíamos. É verdade. Não quero isso, né? Lê a senhora, dona Jair. Então, dia 9, nós vamos nos reencontrar. Vai lá, ó. E vocês leem, então, do capítulo 1 ao capítulo 15. Quem quiser avançar, que avance. É só uma sugestão de leitura daí. Aqui, dona Jair, tem que vir aqui. Tem que ir lá, tô filmando. Peraí que eu não achei a página. É lá no finalzinho. Aproveita que ele chamou de dona, viu? Vai lá. Não, ele... Nossa, eu tô tendo essa pressa. Aí, então, essa prece fica com a prece final daí. Isso. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior.
aguarda o porvir risonho, espera por nós que, um dia, volvemos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida o sacrifício, a bondade, a sublime claridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. E que Jesus esteja conosco mais uma vez. Continue conosco e nos acompanhe até os nossos lares, aos nossos ambientes diversos e principalmente que no término, consolidando mais um estudo do livro Nosso Lar, que tenhamos nos adiantado ainda que em pequeninas doses a nossa ascensão espiritual. E que assim seja.